podem abrir o microfone, falar, né, perguntar, não fiquem com dúvidas. Inclusive sobre o que eu vou falar inicialmente, né, sobre o calendário dos próximos dias que nós vamos realizar, tá? Tem uns errinhos aqui que eu vou corrigindo automático, tá? Que é essas datas aqui. Essas datas, ela acabei não mudando aqui. Aqui é dia, deixa eu ver aqui, 7, 8, aqui é dia 9, tá? Então hoje é dia 9, né, pessoal? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Que nós vamos começar a estudar gases ideais, parte 1, né? Aqui vai ser dia 16, tá? Gases ideais, parte 2. E aqui dia 23, gases ideais, parte 3, mais atividades, mais exercícios de solução, né? Aqui, exercícios que nós vamos fazer, tá? E no dia 30... dia 30 aqui do 7, nós teremos a terceira avaliação, mais a entrega do vídeo do experimento, né? Então, como combinado lá no início do ano, todo final de semestre a gente faz a apresentação de um experimento de física, certo? Ano passado vocês já fizeram, grupos fizeram trabalhos muito legais, né? Alguns grupos não foram, deixaram a desejar um pouquinho, né? Dá para melhorar sempre. Então, esse ano eu vou mudar um pouquinho algumas coisas, vou deixar mais claro, de repente, algumas situações. Essa terceira avaliação aqui é via SIGA, né? Ela vai valer 5 pontos, tá? E a entrega do vídeo também vale 5 pontos. Então, aqui vocês têm o peso 10 e ainda tem mais as atividades, que vão valer alguma coisa, tá? As atividades que vocês entregarem aqui, ó, as atividades dessas 3 aulas, elas têm pontuação também e elas vão ajudar vocês a dar uma empurrada na nota, tá? Essas atividades, mais a presença, né, que vocês devem ter nas aulas síncronas, tá? Isso aí vai ser importante aí nesse pontinho a mais aí que vocês podem garantir. Então, só para deixar claro aqui, ó, aqui vai ser a aula síncrona, na semana que vem a aula assíncrona, e na última semana aqui a aula síncrona, tá? E aqui, bom, é a avaliação, vocês vão entrar no Cigar, vão resolver lá, e vão me entregar o vídeo, tá? O vídeo tem quase mais de 20 dias aí, 21 dias para vocês fazerem, elaborarem, né? Tem tempo de sobra, 3 semanas para isso, tá? Então, basicamente, como é que vai funcionar esse vídeo aqui, tá? Vocês vão escolher, eu vou deixar em aberto, vou fazer um teste com vocês agora esse semestre, tá? Vou deixar em aberto para vocês escolherem o tema livre, tá? Mas o tema livre, não tão livre assim, porque é o conteúdo do primeiro semestre, tá? Então, vocês vão escolher qualquer parte do conteúdo do primeiro semestre, mecânica dos fluidos, termologia, gases ideais, né, para fazer um experimento, tá? Tem muita coisa. Mecânica dos fluidos tem coisa pra caramba, termologia, meu, nem se fala, tá? Tem muito experimento bom para vocês fazerem. Gases ideais é um pouco mais complicado, que é o conteúdo que a gente vai começar hoje, porque conseguir gás não é uma prática muito tão simples assim, né? Mas mesmo assim tem experimentos que dá para implementar de gases ideais. O que eu quero nesses vídeos, né? Eu quero que vocês expliquem a teoria, certo? É sempre muito importante vocês explicarem a teoria e essa teoria está linkada com a prática, tá? Não quero que vocês cheguem e falem coisas aleatórias, sendo que o experimento fala sobre, sei lá, sobre prensa hidráulica, né? Aí tu vai lá e vai me falar sobre conceitos que não tem a ver com isso, tá? Sobre prensa hidráulica, né? Então, não vai estar legal aí a teoria com o funcionamento do experimento. Então, tomem cuidado para ver o que vocês vão falar. É importante falar sobre a teoria, é importante demonstrar as equações, é importante dar um resuminho, né, de qual é o princípio de funcionamento, né, qual é a física que está por trás daquilo ali, e demonstrar o funcionamento do experimento, né? Isso é muito importante que vocês tenham um experimento construído por vocês, né, seja lá qual for a fonte que vocês utilizar, tá? Aqui eu vou botar aqui um tempo máximo de 5 minutos. Como vocês sabem, né, eu tenho algumas turmas aqui no Instituto e todas fazem experimentos de física no final do semestre, né? Se tiver grupos com 10, 12 minutos de experimento, eu vou ficar 3 dias vendo experimento aqui na minha sala, né? Então, eu estabeleci um tempo máximo de 5 minutos, certo? É importante que o tempo mínimo também não seja de 1 minuto, né? Fazer algo muito rápido também não faz sentido. Então,
um tempo considerável, né? Um vídeo aí com uma duração bacana, que dê para fazer todas as coisas, que fique bem explicado, que fique bem demonstrado, né? Isso aí vai ser avaliado muito bem por vocês, tá? Uma coisa que eu já vinha cobrando ano passado, né? Todos os membros do grupo devem participar efetivamente do experimento. E que é participar efetivamente? Eu sempre lembro que quando a gente estava no momento presencial, né? Quando a gente estava em aulas presenciais, eu sempre fazia também a apresentação de experimento no final de semestre, né? O que os alunos deveriam fazer? Eles se reuniam, né? Os grupos, e esse grupo ia lá na frente da turma e apresentava o experimento, certo? Então, não pode perder isso. E todo mundo falava. Então, isso aí não pode se perder. Todos devem participar do experimento, todos devem falar, todos devem botar a cara na câmera para eu saber quem é que está falando, né? Eu não conheço a voz de vocês, da maioria, então, além do mais, faz muito tempo que eu não vejo vocês. Então, é importante que vocês coloquem o carão de vocês no vídeo, né? Que se filmem, que falem, certo? Que participem efetivamente do experimento, tá? Ah, eu só montei o material, fiz a edição, professor. Não, não me interessa. Eu quero ver a tua carinha lá, tá? Quero ver tu participando, quero ver tu falando, tá bom, gente? O que mais aqui, ó? Os alunos devem demonstrar domínio do conteúdo, tá, galera? O que eu quero, tá? Com isso aqui, domínio do conteúdo. Obviamente que alguns conceitos aqui vocês estão aprendendo agora, está chegando agora para vocês, né? Vocês estão vindo pela primeira vez, e é normal que quando tu vai te expressar sobre esses conteúdos, tu te pipoca, que tu gagueje, que tu cometa algum ato falho. É normal, muito normal, tá, gente? Mas eu prefiro isso do que leitura de Wikipédia, tá? Eu não quero leitura nos vídeos. A coisa mais chata que existe para mim é ficar 2, 3 minutos ouvindo vocês lerem textos prontos, tá? Se eu quisesse ler um texto pronto lá, eu abri o Wikipédia e lia, para mim tá tudo certo, tá? Eu quero avaliar vocês pelo estudo que vocês fizeram para fazer esse trabalho. Então eu quero que vocês falem para a câmera do jeito que vocês entenderam, certo? Que vocês se expressem da maneira que vocês entenderam, tá? Se tiver algum erro, beleza, o professor vai avaliar o erro, mas é melhor isso do que pegar aqueles textinhos prontos lá que vem, o fulaninho em 1774, né, não sei o que, na Califórnia. Cara, isso aí para mim não adianta nada, tá? Eu abro o Wikipédia e leio isso. Eu quero avaliar o conhecimento de vocês, tá? Então é importante que vocês demonstrem para mim esse domínio, que vocês tenham demonstrado o que é o domínio, tenham estudado, né? Estudaram, vou apresentar um experimento sobre calor, né? Que eu saiba o que é calor, né? Que eu vou lá e explico, calor, professor, calor é energia em movimento, energia em trânsito. Nós colocamos dois corpos com temperaturas distintas, né? A energia que um corpo transfere para o outro é o que nós chamamos de calor. Perfeito, muito melhor do que falar um texto pronto do Wikipédia, tá? Então, isso aqui vai ser um dos pontos de avaliação de vocês, tá? Esse domínio, que eu chamo aí de domínio do conteúdo. Galera, só para deixar bem exposto aqui para vocês, 35% da nota de vocês é dessa teoria, né, que vocês vão expor para mim, certo? Se só apresentar o experimento, fica sem a nota da teoria, né? Assim como se só falar 90% do tempo sobre a teoria e apresentar 10 segundos do experimento, né, também não fica ruim, né? Porque a ideia também é a apresentação do experimento. Então, 35% também é a qualidade do experimento. O que tem a ver também é a qualidade, tá, pessoal? É importante que vocês entendam que o professor sempre sabe quando o experimento é feito nas coxas, quando o experimento é feito de última hora, né? Pegou e fez o experimento na manhã que tu acordou para filmar, né? Certamente o professor vai perceber, ele tem alguma experiência, né? Sabe como é que envolve montagem de experimento, sabe como é que eu já fiz isso que vocês estão fazendo. Então eu sei quando o aluno ele teve a ideia na manhã e filmou na mesma hora, né, o experimento, ou alguém que estudou, que se preparou, que foi lá, correu atrás do material, né, montou o material. Então, isso aí tem a ver com a qualidade do experimento, tá? Beleza? 20% da participação do vídeo, então o carinha que não põe a cara lá no vídeo, além de ter 20% a menos na nota, certo? Eu já fico com dúvida se ele realmente fez parte do grupo,
tá? Isso aí não é legal. 10% do tempo, tá? O tempo é aqueles 5 minutos, para vocês não estourarem os 5 minutos. Também avaliar que se o vídeo não é muito rápido, né? Se o vídeo for muito rápido também não vale, tá? E a qualidade do vídeo, galera. Quando eu falo em qualidade de vídeo, não é a qualidade de câmera, tá? Eu não tô falando quem é que tem a câmera melhor. Não, não é isso. Vocês podem ter uma câmera ruinzinha sem problema nenhum, mas que vocês consigam demonstrar o que vocês estão fazendo, né? Que não seja uma loucura o vídeo. Não seja aquela coisa assim que alguém vai olhar e não vai entender nada, tá? Eu preciso entender o que vocês estão fazendo. Então vocês precisam ter assim um roteiro, né? Um roteirinho. Agora vamos falar, agora vamos apresentar, filmar direitinho, né? Filmar a câmera deitada, fica muito mais fácil ali da hora da edição do vídeo, né? Para ajustar aqui na tela, tá? Se vocês vão filmar de pé, todo mundo filma com a câmera em pé, né? Para não ficar aquele negócio um assim, outro assado. E aí depois aparece um vídeo com a câmera virada, aí como é que fica o professor avaliando, né? O professor fica com a cabeça virada para baixo, né? Então prestem atenção nisso, na qualidade, né? Isso aqui tem a ver com a dedicação de vocês para a execução de um bom vídeo, tá? Esses vídeos eu vou deixar numa pasta, tá? Vou colocar lá os links deles numa pasta e vou compartilhar com a turma para que a turma tenha acesso a esses vídeos também, né? E saiba como é que foi o vídeo do colega, como é que foi o experimento do colega, por que o colega ficou com nota máxima, por que eu não fiquei, tá? Para ficar bem claro essas coisas aí também. Beleza, gente? Tinha mais uma coisa para falar aqui que agora não lembro. Enfim, se eu lembrar no meio da aula... Fale! Entrou, acho que era 8h07, a Amanda e o Miguel, e agora entrou a Miriam e o Rian. Eu não sei se eles têm que botar presente também. Tem que botar presente também, tá? Tá aberto ainda. Mas fica marcada a hora que entrou, tá? Só para deixar claro para vocês. Pessoal, alguma dúvida com relação aos experimentos? Não? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo, certo. Beleza, então. Tá? Então, vocês têm até o dia 30, tá? Para entregar. Fazer uma coisa bacana, 3 semanas aí é tempo mais que suficiente, né? Para quem às vezes faz em 2 dias. Galera, dito isto, vamos para o conteúdo, tá? O novo conteúdo, ele é um conteúdo, eu diria, tranquilo, tá? Quem vem numa levada bacana aí, estudando, né? Entendendo os conceitos, né? Não vai ter dificuldade. Quem já vem aí caindo no chão, né? Na UTI ali, com um sorinho na veia, vai ter que dar uma recuperada, mas, porém, possivelmente, né? Esse conteúdo aqui é um conteúdo bom para recuperar nota, né? São conceitos tranquilos, são uma matemática leve, né? Então, é bem tranquilo de vocês dar uma dedicada, né? De vocês fazerem os exercícios e conseguirem resolver sem nenhuma dificuldade. Por quê? A próxima etapa, quando chegar a termodinâmica, o caldo dá uma engrossada, tá? Então, se vocês entenderem bem aqui os conceitos de calor, né? Temperatura, equilíbrio térmico, né? Gases ideais, vai chegar na termodinâmica e vai ficar muito mais fácil, tá? Beleza? Então, prestem atenção, foquem, deem uma concentrada, façam as atividades, tá? Sempre. E vamos lá. Galera, o conteúdo agora é gases ideais. Basicamente, a gente já falou sobre eles no final da aula passada, da última aula, da nota 2, tá? Basicamente, nós temos, então, aqui os 3 estados da matéria, sólido, líquido e vapor. E nós temos algumas etapas, né, que acontecem, mudanças de fase, a gente discutiu isso, né, sólido para líquido, sólido, podemos passar de sólido para vapor, né, fazer sublimação, podemos passar de líquido para vapor, o que acontece? A gente faz a evaporação, né, e assim por diante. E as grandezas físicas envolvidas nessas mudanças de fase, né, são sempre temperatura, mas basicamente temperatura, né, é o que a gente geralmente tem em mãos para fazer mudanças de temperatura, de estado físico, é a temperatura. A gente vai lá, liga o fogo ou põe na geladeira, né, são as maneiras. Mas a pressão, a gente discutiu muito isso, que a pressão ela é envolvida nessa história, né, que dependendo da pressão que nós temos na região, onde está esses objetos, né, as mudanças de fase elas podem acontecer em temperaturas distintas. Né? Eu comentei com vocês
que se a gente estiver lá nos altos picos, né, sei lá, nas montanhas muito altas, né, onde as altitudes são grandes, né, a pressão ela é menor, e por termos uma pressão menor, às vezes a temperatura pelo qual nós realizamos a evaporação da água, ela diminui, certo? Então lá, nós sabemos que a água evapora a 100 graus, mas se eu for para um lugar muito alto, onde a pressão diminui, a pressão é menor, né, o que vai acontecer? A temperatura de evaporação também diminui, tá? Então, a gente percebe que existe uma ligação muito clara entre a relação de pressão e as mudanças de fase. Por isso que é bom a gente sempre construir esse diagrama P por T, para analisar. Isso aqui nós chamamos de diagrama de fase, tá? O nome dessa criança aqui é diagrama de fase. De fases, né? Fases da matéria, tá? E aqui eu vou chamar a atenção para você sobre 2 pontos, né? Um ponto que eu chamo de ponto T, que é o ponto triplo, onde coexistem ao mesmo tempo os 3 estados da matéria, né? Eu mostrei para vocês um vídeo sobre isso, tá lá no canal, para quem não lembra, tá? É um vídeo onde todos os 3 estados da matéria coexistem ao mesmo tempo, tá? E temos um ponto C, que é um ponto muito importante, que vai ser agora motivo de estudo para a gente, que é o ponto crítico, tá? O ponto crítico, ao mesmo tempo que nós temos ele, nós temos a temperatura crítica. E a temperatura crítica e o ponto crítico, após uma substância atingir esse ponto, elas se transformam em um gás, né? Elas se tornam um gás. E como vocês estão percebendo aqui, quando essa substância ela é um gás, independente da temperatura, da pressão, se aumentar a pressão ou diminuir a pressão, né, ele não vai acontecer mudança de fase, certo? Então, o gás é um estado da matéria onde a gente consegue fazer, né, mudanças de propriedades físicas, né, sem a mudança de estado físico, certo? Então, isso aí vai nos ajudar muito para entender algumas formas que nós temos de fazer a aplicação tecnológica disso, tá bom, gente? Então, quando a substância se torna um gás, certo? A gente observa esse fenômeno, onde a gente consegue, então, fazer mudanças de pressão e não a mudança de estado físico da matéria, tá? Beleza? Isso acontece após a temperatura crítica. A temperatura crítica para cada substância vai variar. Tem substâncias, né, que a temperatura ambiente são gases, certo? O2, N2, né, que tem aí na atmosfera, são estado gasoso, certo? Se a gente pegar um pouco desse oxigênio aí, esse O2, e comprimir ele, né, a temperatura ambiente, ou expandir ele não vai deixar de ser gás, tá? Essa é uma das maneiras aí da gente ter de visualizar o que está acontecendo, o que nós estamos falando, tá? Bom, a gente vai falar do modelo de gás, nada mais é do que a gente já vinha comentando, né? As partículas se movem em todas as direções, deixa eu pegar um pointer aqui para ficar melhor, de modo que de contínuo e desordenado. É algo que a gente já vinha falando, né? Aumenta a temperatura das substâncias, elas começam a vibrar com mais intensidade. Quando elas estão no estado gasoso, elas estão com as suas ligações químicas, né? Basicamente, que aproximariam essas moléculas, né, quebradas, e elas estão, então, vibrando, né, em todas as direções de maneira desordenada. Esse é o modelo, né, e obedece às leis de Newton, ou seja, aquelas questões lá de trabalho, energia, de força, né, tudo aqui é respeitado por aquelas coisas que nós estudamos ano passado. As partículas colidem entre si com as paredes do recipiente que contém o gás exercendo uma pressão. Então, toda a pressão que a gente analisar de um gás, a gente pode pensar como sendo essa força, né, que, lembrando que pressão é força sobre área, né, é a força com que essas partículas colidem nas paredes do recipiente. Elas colidem com uma certa força, né, nós temos uma certa quantidade de área, nós temos então uma pressão sendo exercida por esse gás dentro do recipiente, tá? Obviamente que para a gente estudar, pessoal, um gás, a gente precisa armazenar ele, né? A gente precisa colocar ele dentro de alguma coisa para a gente analisar suas propriedades, certo? Então, por isso que sempre eu vou ter um recipiente na história, tá? Deixar um gás livre e analisar ele livremente é uma matéria aqui um pouquinho mais complexa, tá? As distâncias entre as partículas são muito grandes em comparação às suas próprias dimensões, tá? Gente, então, se nós temos moléculas microscópicas, tá? Pensem no tamanho do átomo, né? Eu vou lembrar aqui para vocês
terem uma ideia, que o tamanho do átomo é em torno de 10 na menos 10 metros. Isso aqui é o tamanho de um átomo, né? Se a gente pensar em moléculas, é um pouco maior que isso, né? Então, se a gente construir moléculas com átomos, né, com umas camadas atômicas, com algumas quantidades de átomos, né? Então, o tamanho não vai ser muito maior que isso. Então, pensem que é muito pequeno, né? Muito pequeno. Uma ordem de 10 na menos 10 metros é algo que a gente nem consegue enxergar, nem em microscópio, né? Mais potente. A gente não consegue detectar, assim, o átomo bonitinho, né? Até porque se a gente conseguisse enxergar ele, algumas leis da física aí teriam que ser quebradas, né? Mas a gente consegue ver algumas ondulações, né? A gente tem algumas características, alguns microscópios legais aí que dá para ter uma ideia que tem átomo ali. Mas basicamente a ideia aqui é entender que as distâncias entre esses átomos, né, como eles estão vibrando, ou moléculas, né, como eles estão vibrando enlouquecidamente, as distâncias entre eles é uma distância maior do que suas próprias dimensões, tá? É só uma informação. A gente não vai usar muito ela assim nos nossos exercícios. As colisões são perfeitamente elásticas, conservação da energia cinética. Isso aqui a gente estudou no passado, colisões, tipos de colisões, né? Temos algumas colisões que são inelásticas, onde a gente perde energia. Aqui nesse modelo a gente vai dizer que as colisões são elásticas, ou seja, a gente conserva a energia cinética. Uma partícula parada, outra vem e bate, né? A energia que essa aqui vai adquirir não vai haver perda de energia, poderia haver perda de energia, sei lá, por vibração, por temperatura, não, a gente vai dizer que a energia cinética se mantém, a energia cinética é a energia do movimento, ou seja, se essa partícula aqui bate e fica parada, essa aqui adquire a velocidade da partícula anterior, tá? Porque a energia cinética deve se conservar. Quanto mais intenso o movimento das partículas constituintes de um gás, mais alta é sua temperatura. Isso aqui é algo que a gente já vem falando faz muito tempo, né? É um modelo de temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a vibração das moléculas, tá? Basicamente isso. Galera, bom, e o gás perfeito, né? Qual é o modelo do gás ideal, que é o que nós vamos estudar agora, tá? O gás ideal é aquele que os efeitos de forças intermoleculares e o tamanho de suas moléculas podem ser desprezados, tá? O que isso significa? A gente não vai analisar o tamanho dessas moléculas. Pode ser oxigênio, pode ser H2, pode ser N2, como está ali, tá? Não interessa tamanho. Vocês sabem que os átomos têm tamanhos diferentes, né? Porque alguns constituem de mais partículas e outros de menos partículas, né? Que é isso que vocês estão estudando na química lá. Pelo menos deveriam, né? Então, os átomos têm tamanhos diferentes. Se eles têm tamanhos diferentes, né? Isso aí pode influenciar nas características do gás. Influencia, isso é certo, tá? Mas aqui no nosso estudo, a gente não vai ligar para isso, tá? A gente vai considerar que é um gás ideal, ele tem propriedades ideais, então o tamanho dele, se for um gás de plutônio, tanto faz para mim, tá? Beleza? E o que mais? Que as forças intermoleculares a gente também vai desprezar. O que são as forças intermoleculares, né? São forças elétricas, são forças fortes, que nós chamamos, são forças que são bem específicas entre partículas elementares, tá? E a gente vai desconsiderar isso aí também. Possivelmente vocês desconhecem, ainda não ouviram, possivelmente só ouviram falar, né? A gente vai estudar sobre essas forças ano que vem, tá? Essas forças mais específicas das partículas, tá? Mas aqui no nosso modelo de estudo de gases ideais, a gente vai desconsiderar isso. O que a gente vai considerar? Propriedades macroscópicas. Essas propriedades nós vamos manter, tá? E vai ser objeto de estudo da gente. Quais são essas propriedades macroscópicas? Primeira, pressão. Tá? Então, a pressão é uma das que nós chamamos de variáveis de estado, é uma propriedade macroscópica, tá? E a pressão, como vocês sabem, ela é medida com uma relação de força sobre área, tá? E no caso dos gases, a gente vai analisar como sendo aquela força que elas exercem nas paredes do recipiente pelo qual está armazenado esse gás, tá? Bom, a pressão, a gente consegue medir elas em unidades padrão. Qual é a unidade padrão? É o Pascal, tá? Que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, a gente vai estudar a pressão em pascais. Geralmente, vamos colocar a pressão em pascais. Mas ela pode aparecer também em ATM, como vocês sabem.
ou ela pode aparecer como milímetros de mercúrio, tá? Que é uma unidade que a gente já trabalhou também, e pode aparecer em PSI, que é aquela unidade de posto de gasolina, tá? De medir pressão dos pneus. Então, são essas unidades aí que podem aparecer nos exercícios para nós. A gente vai tentar manter aqui, ó, como unidade padrão o Pascal, mas vocês vão ver que em alguns exercícios eu ainda posso usar o ATM, tá? O ATM ainda vai aparecer, eu posso utilizar ele, tá? Qual outra variável de estado que nós temos? O volume. Tá? O volume é uma variável de estado também para a gente. O volume, então, ele é medido em metros cúbicos, certo? Ou centímetros cúbicos, ou milímetros cúbicos, ou ainda pode aparecer em litros, certo? Litros, que é a mesma coisa que decímetros cúbicos, tá? Para quem não lembra. Então, 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então, o volume é uma variável de estado, porque o volume que esse gás ocupa é algo que a gente precisa analisar, tá? Isso aí vai influenciar na execução de trabalho de um gás. O que é execução de trabalho? É pegar a energia que tem aquele gás e fazer ele girar uma roda, é fazer ele levantar um pistão de um motor. Né? Isso são coisas que a gente vai analisar quando a gente chegar na termodinâmica. Então, o volume que esse gás ocupa, né, ele pode ser comprimido, ele pode ser expandido, vai influenciar nesses efeitos aí que a gente está analisando. O que mais? Temperatura. Galera, tem um sol batendo na minha cara aqui que tá demais. Temperatura, porque tá... Isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai estudar esse ano, reflexão da luz, né? Ele tá diretamente num vidro lá, e esse vidro tá caindo na minha cara. Mas vamos lá. Temperatura. Temperatura, pessoal, é uma unidade que a gente já vem trabalhando, né? A gente sabe que a temperatura a gente utiliza como padrão o Kelvin, certo? Mas pode aparecer também graus Celsius. Aqui vai ser extremamente importante que a gente coloque as temperaturas sempre em Kelvin. Dá diferença nos resultados, tá? Dá diferença nos resultados. Então, também pode aparecer em Fahrenheit, né? Como vocês sabem, são as 3 grandezas físicas de temperatura mais utilizadas, né? Galera, e aqui, novamente, é importante vocês colocarem a temperatura sempre em Kelvin, tá? Sempre em Kelvin. Colocando aqui as variáveis, né? Pressão, volume, temperatura, né? São as grandezas físicas pelas quais nós vamos trabalhar. Beleza? Qual é a moralzinha? Qual é a moralzinha da história aqui, galera? Olha só, presta atenção. Imagine que eu tenho um gás que está ocupando 2 metros cúbicos, certo? 2 metros cúbicos. Só que eu tenho um gás a 100 Kelvin e outro a 200 Kelvin. Ou seja, eu tenho um gás a temperatura maior que o outro. Um dos efeitos que a gente vai observar é que quando eu tenho uma temperatura maior e condições parecidas, né? Ou seja, mesmo volume desse gás sendo ocupado, a gente vai ter, então, uma pressão maior no que tiver temperatura maior. Isso é uma relação entre as variáveis de estado termodinâmico, né? Entre as variáveis de estado do gás. Se eu tenho gases a temperaturas iguais, porém ocupando volumes diferentes, isso também vai influenciar na pressão que está esse gás, certo? Então, percebam que eu mexer nas variáveis de estado, mexer nelas, isso aí vai causar efeitos diferentes, certo? E é isso que a gente vai começar a estudar. A gente vai começar a estudar agora algumas coisas conhecidas por esse cara aí, Robert Boyle, tá? Eu não sei pronunciar ele, se é Boyle, Boyle, né? Não sei como é que é. Mas tá esse carinha aí, ó. Vocês estão vendo aí que ele é meio antigão, né? 1627 a 1691. Se ele entendeu os efeitos nessa época, nós em 2021, né? Com tudo que está acontecendo no Brasil, certamente entenderemos, né? Se a gente mal entende o que está acontecendo no Brasil, certamente a física a gente vai conseguir compreender, né? Algo descoberto nessa época. Galera, a gente vai falar sobre transformações gasosas, e nessas transformações gasosas, basicamente, o que nós temos? As variáveis de estado. Pressão, volume, temperatura, certo? O que vai acontecer? A gente vai transformar um gás que está no estado 1, certo? Ele está lá no estado 1, bonitinho, bombando aqui, né? Ó, as partículas voando, e a gente vai colocar ele no estado 2, certo? Essa vai ser a nossa ideia. Pegar o gás que estava no estado 1,
e colocar ele no estado 2. Aqui é o estado 1, estado 2. Certo? Beleza? Fazendo isso, obedecendo alguns critérios, tá? E aí a gente vai ver o que acontece com esse gás. Ó, a primeira maneira que a gente vai fazer a transformação de um gás de um estado 1 para um estado 2 vai ser um nome que nós vamos dizer aqui, que nós vamos chamar de transformação isotérmica. Certo? Transformação isotérmica. O que significa ISO? ISO é igual. Certo? Igual. Térmico. Térmico é temperatura. Ou seja, pessoal, nós estamos falando que nós estamos com um gás aqui, onde nós vamos manter, durante a transformação dele, temperatura igual. Certo? Este é o nome do processo que eu vou realizar aqui. Então, mantendo-se constante a temperatura de certa massa de gás, o volume e a pressão desse gás são inversamente proporcionais. Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, olha só, nós temos 3 variáveis de estados, P, V e T, tá? Eu vou lá e pego a temperatura e mantenho ela constante, ela não vai mudar, tá? Esse processo aí, ele pode ser feito aqui com um êmbolo, certo? Isso aqui parece uma seringa, é uma seringa, né? Então eu tenho um êmbolo, onde eu vou começar a colocar massinhas, e como vocês sabem, essas massinhas elas vão exercer uma força aqui para baixo, uma força-peso, e conforme eu vou inserindo essas massas de maneira devagar, eu vou diminuindo o volume e vou analisando o que acontece com a pressão. O que eu percebo, né? Eu percebo que o volume ele é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, o que isso significa, gente? Uma coisa inversamente proporcional. Significa que se eu diminuir o meu volume, que é o que está acontecendo aqui, né, por causa das massinhas em cima lá do êmbolo, a pressão ela aumenta. Certo? São grandezas inversamente proporcionais. E aí o que o Robert Boyle, né, entendeu? Ele entendeu que quando eu pego então o gás que tem uma pressão 1 e um volume 1, e eu faço a multiplicação dessas duas grandezas físicas, né, e jogo isso para um estado 2, o resultado dessa multiplicação é a mesma. Certo? Então, jogar um gás do estado 1 para o estado 2, a gente tem uma relação constante entre o produto de pressão vezes volume. Essa relação aqui durante a transformação se mantém constante. Beleza? É isso. Eu fiz uma transformação isotérmica, né, onde eu mantenho temperatura constante, e eu percebo que P e V são grandezas inversamente proporcionais, e se eu fizer o produto de P e V, nós temos uma relação constante. Aí vem algumas coisas interessantes aqui, galera, para nós, tá? A primeira delas é o gráfico, que vai aparecer muito para vocês. Vocês vão ter que aprender a ler esses gráficos. O famoso gráfico P por V, tá? O gráfico P por V, ele demonstra como uma partícula que estava no estado A, por exemplo, aqui no estado A, vai para o estado B e como ela modifica os seus parâmetros. Percebam que quando eu vou para o volume A, do volume A para o volume B, eu estou aumentando o volume, estou fazendo uma expansão, né, no meu gás. E isso acarretou numa diminuição da pressão. O gráfico é bem claro nisso. Eu estava no ponto A, desci para o ponto B, certo? E o que é interessante vocês distinguirem nesse gráfico, além dessas informações de pressão e volume, né, essas curvas. Essas curvas elas têm nomes, tá? E elas se chamam isotermas. Então, as isotermas são as curvas, né, características de transformações isotérmicas. Então, se eu tenho uma transformação isotérmica e eu for fazer o gráfico P por V, eu vou ter uma curva isoterma. E cada curva dessas tem uma temperatura constante, porque nós estamos falando de uma transformação isotérmica, tá? Então, olha só, percebam que as temperaturas ali, conforme eu estou subindo aqui em relação às temperaturas, né, são temperaturas maiores. Então, a temperatura 3 lá, ela é muito maior que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 1, tá? Opa! Emocionei aqui, gente. Não consigo nem apagar mais isso aqui. Enfim, vamos terminar de riscar aqui para deixar destacado, tá?
Então, é a temperatura 3, temperatura 2, temperatura 1 estão aqui nessa ordem. Galera, vamos fazer um exercício para ver como é que vocês estão, para ver como é que, se vocês compreenderam a ideia dessa transformação gasosa, né? Então, aqui diz assim, ó, um gás ideal a 27 graus Celsius, tá? Então, a temperatura dele no estado A é 27 graus Celsius. Sofre uma expansão isotérmica. Isso aqui vai ser muito importante, a gente prestar atenção nos nomes, tá? Do estado A para o estado B. Tá bem descrito aqui. Determine para o estado A pressão, o volume e a temperatura do gás. Então ele quer saber a pressão, o volume e a temperatura do gás no estado B. No estado A, se a gente for analisar ali, ó, qual é o volume que nós temos no estado A? 1 litro. 1 litro, tá? Qual é a pressão que nós temos no estado A? A pressão no estado A é de 2 atms. Beleza. Qual é a temperatura no estado B? Galera, é uma transformação isotérmica, então a temperatura se mantém constante, ela não muda. É 27 graus, tá? Qual é o volume no estado B? O volume no estado B, eu não tenho essa informação, o exercício não me dá. Beleza? Qual é a pressão no estado B? Pressão no estado B é de 0,4 atms. O que eu sei olhando para esse gráfico, pessoal? Eu sei que o volume aumentou, né? Só de olhar para ele, como eu estou vendo aqui que a pressão diminuiu, o volume tem que ter aumentado, tá? Beleza? Então, olha só. O que eu vou fazer para descobrir essa última variável termodinâmica que me falta aqui? Usar a relação. PAVA que é igual a PB. VB. Certo? Essa é a relação do Robert Boyle, né? Então, olha só. A gente fica aqui com 2 atm vezes o volume, que é 1. A pressão B é 0,4 vezes o volume B. Percebo que a matemática é simples, né? O que acontece? 2 vezes 1, 2. Sobre 0,4, que é igual ao volume B. Então, meu volume B é 2 vezes 2 divididos por 0,4. Isso aqui dá 5 litros. Então, o volume após a expansão é 5 litros. E é essa a informação que me faltava. Tá? Tranquilo? Vamos fazer mais um. Um gás ideal a 25 graus Celsius e pressão a 0,8 atm é comprimido. Opa! Comprimido, tá? Comprimimos, diminuímos o volume, né? Isotermicamente, até seu volume seja 4/5 do volume inicial. Calcule a pressão final do gás. Olha só, vamos botar aqui os nomezinhos. Temperatura do estado A é os 25 graus Celsius, certo? A pressão no estado A é 0,8 atm, certo? O volume no estado A eu não sei, ele não diz. Ele diz que tem um volume inicial. Então, vamos botar aqui genericamente o valor do volume inicial, né? Quando a gente não tem esse valor, a gente coloca ali genericamente, porque a gente não tem o volume inicial nem o volume final, né? A temperatura B, após isso, como é isotérmico, o nome está dizendo isotermicamente, é os mesmos 25 graus Celsius. A pressão, não sei, quer descobrir. E o volume B é o quê? Ele é 4/5 do volume inicial. Ele é 4/5 do que nós tínhamos anteriormente. Então perceba que aí está o pulo do gato para resolver o exercício, né? Porque olha só, no momento que eu quero descobrir a pressão final do gás, eu tenho que PAVA é igual a PB VB, né? Se a pressão A é 0,8, o volume inicial é V0, a pressão B eu quero descobrir e o volume inicial é 4/5 do volume, 4/5 do volume inicial, fica tranquilo da gente entender que, olha só, tá tudo multiplicando desse lado, tá tudo multiplicando desse outro lado aqui, né? O Deus Matemática me permite, né? Fiz orações para ele aqui. Ele me permite que se eu tenho multiplicações de um lado e multiplicações do outro lado, certo? Eu não tenho soma nem subtração, e parece a mesma grandeza física, o V0 aqui, em ambos os lados da igualdade, na parte do numerador, eu posso, então, cortar esses termos, né?
E ficar, então, com uma relação de 0,8, que é igual a PB vezes 4/5, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 5, passar multiplicando, e o 4 passar dividindo, ó. São as operações básicas da matemática, né? Então, o PB vai ficar 5 vezes 0,8, e aquele 4 que estava multiplicando lá do outro lado vai passar dividindo. Quando inverte o lado, né, da igualdade, inverte a operação. Então, o PB vai ser 5 vezes 0,8. Opa, 5 vezes 0,8. Divide por 4, façam aí comigo, isso aqui dá 1 atm. 1 atmosfera. Beleza? Tranquilo? Show? Vamos embora. Outro tipo de transformação. Transformação isobárica. Bar. Não é bar de boteco. É bar de unidade de pressão. Então, se eu tenho isobárica, significa que eu tenho pressão igual. Certo? Então, neste caso dessa transformação, a grandeza física que será constante vai ser a pressão. Tá? E aí nós temos esses dois carinhas aí, em 1700 e alguma coisa, Guaraná com rolha, eles mostraram que quando se mantém pressão constante dentro de uma transformação gasosa, temperatura e volume se modificam, né? São livres para modificar. As grandezas físicas que nós teremos aqui é o quê? É que se eu aumentar a temperatura, eu teria uma relação de proporcionalidade com volume. Então, volumes e temperatura são grandezas físicas diretamente proporcionais. Se eu aumentar um, eu estarei aumentando o outro também. São diretamente proporcionais, beleza? Então aqui, ó, aquela velha historinha. Você já deve ter feito isso aí em casa, né? Colocaram uma panela no fogo, a panela do fogo daqui a pouco está começando a levantar a tampa, né? Aumentamos a temperatura, o gás que se formou ali dentro, né, está começando a se expandir por causa da expansão do volumétrica dele devido ao aumento de temperatura, tá? Então, a partir disso, que o Jack Charles e o Joseph Gay-Lussac chegaram à conclusão, né? Eles chegaram à conclusão que se eu tiver uma relação no estado A, um gás com volume a uma temperatura A, isso aqui vai ser uma relação direta com o estado B, onde essas grandezas físicas aqui, volume e temperatura, são diretamente proporcionais. Na equação aqui, ó, vocês percebam que pode dar uma confundida em vocês, que elas aparecem assim, uma dividida pela outra, dando a impressão que são inversamente proporcionais. Mas se eu fizer uma operação de colocar esse TA lá para o outro lado, ele não fica diretamente proporcional, não fica na mesma linha. Então, essa é a ideia, tá? Bom, então, essa foi a relação quando nós temos pressão constante, certo? O Jack Charles, né, ele percebeu que VA sobre TA é uma relação constante, certo? Ou seja, o valor de quando eu pego no estado A o volume de uma grandeza física, né, e eu pego o volume dela e divido pela temperatura, eu vou ter um valor constante. E isso vai ser igual quando eu pego o volume B, no estado B, e divido pela temperatura também, né? Vai ser uma relação constante também. Beleza, galera? Percebam, né? Aqui tem algumas figurinhas onde eu estou aquecendo e o êmbolo está em movimento, né? O êmbolo está subindo. Significa que o volume está aumentando, tá? Beleza? Dito isso, nós vamos analisar as características de um gráfico, né, que envolve volume e temperatura. Como eu disse para vocês, são grandezas diretamente proporcionais, então se eu aumentar o volume, eu estou aumentando a temperatura. Tá? Estou aumentando a temperatura, como o próprio gráfico está mostrando aqui. Mas se eu for construir o gráfico padrão, aquele gráfico P por V, que eu falei para vocês que é muito importante, o que acontece? Nós temos que a pressão ela é constante. Se eu pegar o gráfico aqui no estado A, certo? E fizer uma expansão
isobárica, o que significa? Eu vou para um volume B, aumentando o volume, mas a pressão segue constante. Então, olha só o caminho que esse gráfico mostra para nós. Ele mostra para nós que o volume ele aumenta, mas imagine que aquela linha está reta, tá? Ela não está muito reta aqui que estou vendo. Mas imagine que eu estou saindo do volume A, indo para o volume B, e o gráfico P por V, ele mostra uma linha horizontal. Isso significa que eu tenho uma transformação isobárica. Eu vou olhar para o gráfico, vou ver uma linha horizontal, eu tenho uma transformação isobárica. Certo? Beleza? Então, olha só. A pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Beleza? Nada mais é do que eu já falei aqui para vocês, né? Então, ó, se o volume A, ele, quer dizer, desculpa, se o volume 2 é maior que o volume 1, temperatura 2 também deve ser maior que a temperatura 1. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios, né? Vamos dar uma brincada aqui, olha só. Os exercícios são muito padrão, vocês vão ver. Um gás que possui como características macroscópicas os valores de pressão igual a 2 atm, pressão igual a 2 atm, volume igual a 20 litros, certo? E temperatura igual a 327 graus Celsius. Sofre uma transformação isobárica. Opa, é isobárica, aqui ela é estado A, tá? Estado A. Vou para a pressão B, se é isobárica, vai manter 2 atms. Não vai mudar a transformação. O que vai acontecer com o volume? O volume vai para 80 litros. 80 litros. Ele pergunta quais são as características macroscópicas após a transformação. Então, olha só, eu já estou tirando algumas características aqui. O que falta? Falta a temperatura, né? Temperatura. O que eu vou usar? Vou usar a relação que a gente aprendeu. VA sobre TA, que é igual a VB sobre TB. Qual é o cuidado que eu devo ter aqui, galera? Eu devo ter um cuidado com a temperatura, porque a temperatura deve estar em Kelvin, tá? Então, olha só, esses 327, para transformar em Kelvin, grau Celsius, eu pego e somo com 273. Lembram, né? Transformações de escalas termométricas. Então, eu tenho 327, eu somo com 273. Isso aqui dá 600 Kelvin. 600 Kelvin, tá? Então, essa é a temperatura que eu tenho no estado A. Então, como é que fica a brincadeira? O volume eu não preciso modificar, tá? Dá para manter em litros ainda. Então, fica 20 sobre 600, que é igual a 80 sobre a temperatura no estado B. Aqui dá para multiplicar em cruz. Multiplicamos em cruz aqui, então. Tá? Multiplicamos em cruz. Isso aqui fica, então, 20 TB. 20 TB. Que é igual a 80 vezes 600. 80 vezes 600. Isso aqui dá 48 mil. 48 mil. Temperatura B é igual a 48 mil sobre 20. Então, qual é a temperatura do estado B? Faz aí, divide por 20. Isso aqui dá 2.400. 2.400 o quê? Kelvin. Se eu quiser passar para graus Celsius, eu subtraio de 273, aquele número mágico, né? E eu vou ter a temperatura em graus Celsius. Isso aqui dá 2.127 graus Celsius. Tá? Beleza? Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Passar sempre para Kelvin. Tá? Temperatura, apareceu a temperatura, passa para Kelvin. Vamos mais um exercício. Ó. Aqui está mostrando o gráfico. Nós temos duas isotermas, temperatura 1, temperatura 2. Olha só que bonitas isotermas, né? Uma isoterma é da temperatura de 150 Kelvin, a outra isoterma é de 600 Kelvin. Tá? Durante toda essa linha aqui, a temperatura é sempre igual. Nós temos o volume 1 aqui a 50 metros cúbicos e o volume 2 que eu não sei qual que é o valor. Ele pergunta aqui no exercício qual é o volume 2. Vamos usar a relação, né? Ó, volume 1 sobre temperatura 1, volume 2 sobre temperatura 2. Volume 1 vale 50 metros cúbicos, a temperatura 1 vale 150. Volume 2, não sei quanto é que vale. Temperatura 2 vale 600 Kelvin, certo? O que eu vou fazer? Eu vou passar esses 600 lá para o outro lado e vou deixar isolado esse volume 2,
certo? Passo 600 lá para o outro lado. Fica assim, ó, 50 vezes 600 sobre 150, que é igual ao meu volume 2. Só fazer essa operação, né? Tanto faz fazer a divisão ou a multiplicação primeiro. 50 vezes 600 divididos por 150. Eu vou ter, então, o meu volume, o volume 2 do gás que ele ocupa agora é de 200 metros cúbicos. Ou seja, ao fazer uma transformação a pressão constante, aumentando a temperatura do gás de 150 para 600 Kelvin, eu vou ter um aumento do volume desse gás, que aquele gás vai ocupar, de 50 metros cúbicos para 600 metros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Vamos para a última etapa da aula de hoje, tá, gente? Está chegando ao fim. O último tipo de transformação que nós vamos estudar hoje é uma transformação que nós chamamos de isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica. Ela pode aparecer com esses 3 nomes para vocês nos livros, tá? Galera, vamos lá. Isotérmica, isotérmica, temperatura igual. Isobárica, bar é uma unidade de pressão. Isobárica, pressão igual. Tá? Isométrica, métrica, né? Volumétrica, isovolumétrica. Então é volume igual. Né? Então aqui o volume, nesse tipo de transformação, ele vai ser um volume constante. Não vai mudar o volume. Tá? E a gente vai perceber que esse aqui foi um experimento do Jack Cesar Charles também, né? Esse cara aqui brincava com gás, adorava fazer essas transformações. E ele fez o que nós chamamos de panela de pressão, né? É um experimento que vocês têm em casa aí, olha só. Vocês colocam um gás dentro, óbvio que quando a gente usa panela de pressão, e vocês não devem modificar isso, tá? Não façam esse experimento com panela de pressão. Tem que ser um experimento bem controlado, tá? Com cuidado, então não, vou fazer um experimento de física aqui com a panela de pressão. Galera, calma, o professor não está querendo que vocês façam isso, que a panela de pressão, ela tem um certo risco se tu não tomar algumas precauções, tá? Com relação a ela. Porque, assim, ó, o fogo que está ali embaixo, né, ele vai aumentar a pressão, porque temperatura e pressão, nesse caso de uma transformação isométrica, porque a gente não vai ter aumento de volume, o volume não vai se modificar, é igual a panela de pressão. Tu coloca a tampa, selou, né? O volume não aumenta do sistema. Então, pressão aumentando, ela é diretamente proporcional à temperatura. Então, tu aumentou a temperatura, tu aumentou a pressão. Certo? Aumentou a pressão. E aí, pessoal, o que acontece, né? Se eu aumentar a pressão, só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente diminuía a pressão, a água fervia numa temperatura mais baixa. Agora, se eu aumentar a pressão do meu sistema, a temperatura de ebulição dela vai ser muito mais alta. Então, tu vai cozinhar os alimentos numa temperatura muito maior. Por isso que a panela de pressão, ela é mais rápida, mais eficaz. Porque ao invés de eu cozinhar, sei lá, milho a 100 graus, eu vou estar cozinhando milho a 110 na água quente, né? A água vai estar a 110 graus, então eu vou cozinhar ela muito mais rápido. Tá? Essa é uma das ideias de utilização da panela de pressão, por isso que ela facilita a nossa vida, ela torna o cozimento dos alimentos mais rápido, tá? Então, olha só, mas o que eu ia dizer? Por que ela é arriscada? Porque a gente está com a temperatura ali, se eu não tiver uma válvula de escape ali, se não estiver funcionando legal a válvula, né? Se eu não tiver líquido ali dentro, né? Alimentos ali dentro, né? A pressão dela pode aumentar ligeiro. E brincar com pressão alta não é uma brincadeira muito agradável, tá? Porque isso aí vai acabar culminando em algum momento em uma expansão volumétrica. A natureza, ela vai fazer isso aí. Ela vai expandir volumetricamente, né? Se tá com o teu sistema fechado, ela vai arrebentar tudo, tá? Então, não é uma brincadeira muito fácil a gente fazer experimentações com panela de pressão. Panela de pressão a gente usa para cozinhar, tá? Então, para fazer experimento de física, vocês não façam com isso, pelo amor de Deus. Gente, então aqui, ó, o que nós já discutimos? Que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Beleza? São diretamente proporcionais. Essa é a brincadeira. Então, se eu aumentar a pressão, aumenta a temperatura e o volume se mantém constante. Essa é a ideia. E aí, o Jack Charles, novamente, ele percebeu que existe uma relação, se eu estou no estado A,
Opa, estado A, botei tudo junto, pareceu estado A. Para o estado B, é que a relação de pressão sobre temperatura é inversa, é diretamente proporcional, então por isso que aparece assim essa divisão, né? E vai ser igual a pressão B sobre a temperatura no estado B, certo? Essa é a relação que a gente obtém quando nós fizemos uma transformação isovolumétrica, tá? A relação entre as grandezas físicas é este comportamento, beleza? Como é que ficam os gráficos? Os gráficos são muito importantes para a gente fazer análise sempre, tá, gente? Nessas transformações. Então, olha só. Se pressão e temperatura são diretamente proporcionais, aumentei um, aumentou outro. O gráfico sai uma curva linear, como vocês estão vendo aqui, certo? Se eu for construir o diagrama P por V, que é aquele diagrama que eu falei para vocês, é o suprassumo, né? É o que sempre aparece quando a gente vai fazer Enem, quando a gente vai fazer exercício, quando a gente vai fazer, é o diagrama P e V. Tá? No diagrama P e V, aqui a gente observa que o volume agora ele não aumenta. Então, se eu pegar aqui um gás que está... Desculpa aqui, deixa eu pegar mais direitinho aqui, gente. Que está no volume A, ele vai manter o sistema dele no volume A. Não vai mudar, nem vou botar nome aqui no volume, né? Vou dizer que é volume 0. Ele vai se manter no volume 0, porém as pressões vão aumentar ou diminuir, né? Porque as pressões elas podem variar. Então, se eu estou na pressão A, que eu vou para a pressão B, certo? Então, a gente percebe que a transformação isovolumétrica ela tem uma cara de uma reta vertical, certo? Então, se eu estou indo do estado A para o estado B, eu tenho um aumento da pressão, certo? E se eu estou no caminho inverso, essa setinha aqui serve para mostrar como é que está sendo a minha transformação, se eu estou expandindo, ou se eu estou comprimindo, ou se eu estou aumentando a pressão ou diminuindo a pressão, certo? Então, essa seta ela serve para isso, para nos dizer essa informação. Mas percebam que eu vou manter o volume constante, então por isso que a reta vai ser uma vertical, vai ser uma linha vertical, tá? O que mais, gente? Vamos fazer uns exercícios aqui para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Que já está quase fechando 1 hora. Galera, a ideia agora é a gente analisar exercícios que tenham transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, tá? Então, os exercícios vão dar essa informação para nós. Olha só, nesse caso aqui, ele diz assim, ó, um gás que possui como características macroscópicas os valores de pressão, 50 pascais, volume, então vou botar aqui a pressão A, 50 pascais, o volume inicial é de 5 metros cúbicos, certo? E temperatura de 500 Kelvin, sofre uma transformação isocórica. Galera, se é transformação isocórica, já sei que o volume B se mantém constante, 5 metros cúbicos, né? A pressão ela passa para 10, que é 10 pascais. E o que a gente espera com relação à temperatura, gente? Olha só, se a pressão diminuiu, a temperatura tem que diminuir. Diretamente proporcional, tá? Então, olha só, fica PA sobre TA, que é igual a PB sobre TB. Então, como é que fica a historinha aqui? Pressão A é 50 sobre a temperatura que é 500, que é igual a pressão B, que eu sei que é 10, desculpa, eu já sei quanto que vale a pressão, 10, sobre a temperatura B que eu não conheço. O que eu vou fazer? Eu vou passar a temperatura lá para cima e vou passar esse 500 multiplicando 10. Então, vai ficar assim, ó, 50 vezes TB. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar a minha vida, né? Para entender a matemática aqui. 500 vezes 10. Então, fica 50 temperatura B, que é igual a 5.000. Então, a minha temperatura B vai ser os 5.000 sobre os 50. Corta esses zeros aqui. Fica 500 por 5. A temperatura B, então, vai ser de 100 Kelvin. Vejam só. Eu realmente diminuí a temperatura do meu gás, tá? Nessa transformação isométrica. Beleza? Mais um exercício aqui, ó. Olha lá, diagrama P e V. Bonitão, né? Como é que é a cara do gráfico? Linha vertical. O que aparece nesse gráfico? As isotermas, né? Essas isotermas temos a temperatura no estado 1 e essa aqui temos a temperatura no estado 2, certo? Essas linhas pontilhadas são as isotermas.
Percebam que a temperatura 2 eu tenho, 300 Kelvin, a pressão 1 eu tenho, a pressão 2 eu tenho também, eu não tenho a temperatura 1, certo? Então ele pede para determinar a temperatura 1. Então vamos lá, ó. Pressão 1 sobre temperatura 1, que é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Pressão 1 vale 10 atms, certo? Se eu quisesse passar para pascais, como é que fica? Né? Se eu quisesse botar na unidade padrão, tô com medo. Não sei se a unidade é o certo. Olha só. ATM. Deixa eu botar aqui, ó. ATM. Um ATM equivale a mais ou menos 10 nas 5 pascais. Então, ó, percebam que não vai dar muita diferença, porque aqui vai ficar 10 nas 5 pascais, ó. Transformei os 10 ATMs para 10 nas 5 pascais. Tá? Vou botar até aqui, ó, PA. A temperatura 1 eu não sei, que eu quero descobrir. A pressão 2 é 50 atm, que vai ser 50 vezes 10 nas 5 pascais também, ó, percebam. Sobre a temperatura 2, que é 300. Tá? O que eu vou fazer? Vou passar o T1 lá para o outro lado e o 300 eu vou passar multiplicando aqui. Tá? Então vai ficar assim, ó, 10 vezes 10 nas 5 vezes 300, que é igual a temperatura 1 vezes 50 vezes 10 nas 5. Percebam que eu transformar de ATM para pascais não faz diferença nesse tipo de exercício. Né? Nesse tipo de exercício não dá diferença. A menos que eu te dê uma pressão numa unidade e outra pressão em outra unidade. Aí tu tem que fazer a modificação. Aí tem que tomar cuidado. Mas se as duas estão na mesma unidade, então a pressão eu não preciso fazer modificação. Diferente da temperatura, que tem que estar sempre em Kelvin. Tá? Então, ó, aqui fica 10 vezes 10 nas 5. Vou usar uma mutretinha aqui, ó. Vamos lembrar a matemática com vocês. Passar dividindo esse 50. E vou usar o T1 aqui para descobrir. O que acontece, gente? O que eu vou mostrar aqui na matemática? Quando eu tenho base 10, todos os termos estão se multiplicando, né? Ou dividindo. E eu tenho base 10 em cima e embaixo de mesma exponenciação, eu posso cortar. Tá? Então, percebam que não tem diferença nenhuma aqui. Então, a minha temperatura 1 vai ser 10 vezes 300, que é 3.000, sobre 50. Corta os zeros aqui e a gente fica com uma temperatura de 60, né? 60 Kelvin. Beleza? Que bonito. Descobrimos a temperatura do gás quando ele tinha 10 atm de pressão. Quando ele foi para 50 atm, a nossa temperatura foi para 300 Kelvin, tá? Porque pressão e... Desculpa. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Galera, atividades da semana, tá aí, tá? Então, ó, temos 1, 2, 3, 4 exercícios para entregar e exercícios de 1 a 12 que não precisa entregar, mas é para treinar, certo? Lembre, quanto mais vocês treinarem, melhor vocês vão ficar. Lá no capítulo 6 do livro, quem não tem o livro ainda, né, pode mandar pedir para mim aqui, pode solicitar e eu envio o livro para vocês, certo? Alguma dúvida?